Bom, a gente viu agora há pouco sobre a ampliação de horário do comércio no estado de São Paulo. O Jornal da Manhã, segunda edição, recebe agora então o secretário de Habitação do estado, Flávio Amari. Secretário, bom dia, sempre um prazer falar com o senhor. Obrigada pela atenção aqui com a gente. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos que nos acompanham na Jovem Pan. O prazer é meu de poder participar mais uma vez do programa de vocês. Que legal, obrigada, secretário. Bom, vamos a essa que parece ser uma boa notícia, né? Essa ampliação do horário de funcionamento o senhor confirma, um bom sinal com relação ao andamento da pandemia no estado? Como estava o horário de funcionamento? Então, como fica agora e a partir de quando? Sim, é uma boa notícia, Adriana, todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Na verdade, alguns secretários se tornaram interlocutores dentro do Plano São Paulo, embora eu seja o secretário da Habitação, coube a minha interlocução com os setores do comércio, dos shopping centers, das concessionárias, das atividades imobiliárias, e dentro desses setores alguns pleitos acontecem. Isso foi um pleito da atividade comercial e também dos shopping centers, que pediram uma ampliação do horário de funcionamento para 8 horas. Então, passando de 6 para 8 horas, na fase amarela. Foi avaliado pelo Centro de Contingência nessa semana e aprovado, validado. Importante aqui valorizar o trabalho do importante Centro de Contingência, e validando isso, foi anunciado ontem, durante a coletiva, a ampliação para 8 horas de atividades, que podem ser contínua ou fracionada, das atividades do comércio, do shopping center, salões de beleza, academia, os próprios restaurantes, enfim, aquelas atividades que eram permitidas na fase amarela, por 6 horas, agora tem a possibilidade de ampliar para 8 horas, o que é uma boa notícia. Espalha um pouco mais o uso, podemos ter mais pessoas, eventualmente, reativando a economia, ou seja, é uma notícia boa, sim, que veio através de um pleito e avaliado dentro do que a gente tem no Plano São Paulo. O Plano São Paulo que foi muito bem estruturado, mas a gente faz esses ajustes, essa sintonia fina, avaliando pontualmente pleitos setoriais. Alguns, obviamente, não são aprovados e outros são, sim, validados. E esse foi aprovado e validado e passa a valer a partir de amanhã a possibilidade, lembrando que as prefeituras têm autonomia para daí sim, pontualmente, em cada município, em cada região, tomar a sua decisão, Adriana. Que ótimo, né? Bom, o comércio, a economia deve estar agradecendo bastante, né? Esperaram ansiosamente por esse momento. Agora, secretário, o senhor falou que ampliou de 6 para 8 horas. Para a gente ter uma ideia, o comércio de rua, na sua normalidade, funciona por quanto tempo? E gostaria de falar um pouquinho mais sobre essa última informação que o senhor trouxe. A autorização, então, por parte do governo aconteceu, mas agora cabe, então, às prefeituras verificarem suas condições individuais, locais, para colocarem em prática ou não essa extensão do horário de funcionamento do comércio? Sim, o ideal é que a gente possa ter esse horário de fracionado ou contínuo e que ele não seja no mesmo horário em todas as atividades, até para que haja o deslocamento, a mobilidade dos funcionários, também em horários espaçados durante o dia, evitando com que tenha muitas pessoas se deslocando naquele mesmo horário de trabalho. E daí a prefeitura faz esse trabalho, essa gestão, buscando ajustar os horários. Por exemplo, os shopping centers poderiam funcionar ao meio-dia às 8 da noite, por exemplo, ou até de forma fracionada em algumas atividades dentro do próprio shopping, onde o shopping, de maneira geral, funcionaria da meio-dia às 8 e talvez a praça da alimentação e os restaurantes poderiam funcionar em 2 etapas de 4 horas, abrindo durante os horários das refeições. Ou seja, avaliando pontualmente cada caso, cada atividade econômica, qual é o melhor horário. E daí sim, como você colocou, Adriana, a responsabilidade da prefeitura, como é o conceito do Plano São Paulo, que dá a diretriz e as prefeituras tomam as decisões, lembrando que elas podem ser mais restritivas, mas não o contrário, e daí as prefeituras tomam as decisões pontualmente e também com a característica local. Cada região do estado de São Paulo tem uma característica específica, cada atividade econômica tem sua característica específica e as prefeituras podem seguir exatamente como diz no Plano São Paulo ou colocar, sim, a sua opinião, a sua decisão, como compete, obviamente, às próprias prefeituras, aos municípios, essa decisão, que é o conceito municipalista, que foi implantado também nesse conceito, o conceito municipalista implantado também no Plano São Paulo. Ok. Secretário, meu colega jornalista aqui da Jovem Pan, se eu não me engano, conterrâneo do senhor de Sorocaba, tem uma pergunta para a gente aqui também na entrevista. Vamos acompanhar? Olá, Adriana, bom dia a você e também os ouvintes internautas da Jovem Pan. Bom dia, o Flávio Amari.
meu conterrâneo de Sorocaba, secretário estadual da Habitação. Secretário, eu gostaria que o senhor falasse de um outro assunto, desse projeto que já tramita na LESP, Assembleia Legislativa de São Paulo, em relação a uma reforma administrativa, já que há uma expectativa de uma queda de arrecadação de 25 bilhões de reais em razão da pandemia e um déficit já esperado de 10 bilhões para o próximo ano. Então o Estado enviou esse projeto à LESP e dentro dessas mudanças esperadas e propostas nesse texto, né, que chegou para aval dos deputados estaduais, a extinção da CDHU. Qual será o impacto, então, em relação à pasta do senhor dessa extinção? Bom dia, Marcelo. Um prazer falar com você mais uma vez, conterrâneo, como você colocou, de Sorocaba. Somos caipiras de Sorocaba e nos conhecemos há muitos anos. Então, é um prazer falar com você aqui. Essa proposta é uma proposta de modernização administrativa. Um momento de dificuldade econômica que passa não o estado de São Paulo, mas o mundo, a humanidade com muita dificuldade pela pandemia. Não é pela quarentena ou pelo isolamento, mas pela pandemia que teve um efeito em toda a humanidade, em todo o mundo. E nós, no governo de São Paulo, estamos buscando modernizar tudo isso, trazer mais resultado efetivo para investimento. E para isso é necessário algumas ações importantes de gestão, de modernização, de atualização e, eventualmente, até de enxugamento da máquina da estrutura. Mas, sob hipótese nenhuma, a proposta de extinção da CDHU é o fim da política habitacional. Pelo contrário, nós vamos buscar trazer com essa ação, sim, um estudo para trazer alguns funcionários da estrutura da CDHU para dentro da estrutura da Secretaria da Habitação e ter mais recursos para investimento. Até porque, quando a gente faz 50 mil casas pela CDHU, o custo fixo é o mesmo do que se a gente fizer uma casa pela CDHU. Então, a importância que existe da gente trazer mais eficiência e também recuperar e manter técnicos importantes. Nós temos colaboradores importantes com conhecimento, com comprometimento dentro da estrutura. Um estudo está sendo feito para que a gente possa, sim, ter essas pessoas trabalhando junto conosco na própria Secretaria da Habitação. Mas, com essa proposta, nós teremos mais recursos para investir e, sob hipótese nenhuma, isso representa o fim da política habitacional. E mantém, assim, a proposta do governo de São Paulo, do governador João Dória, minha como vice-governador Rodrigo Garcia, de manter o atendimento habitacional para aquelas pessoas que mais precisam, e essa é a diretriz que nós temos no nosso governo, no governador João Dória. Legal. Secretário, de volta à ampliação do horário, autorização para ampliação do horário do funcionamento do comércio no estado de São Paulo, essa boa notícia, essa novidade, apesar dela, as preocupações com relação aos cuidados de higiene para a prevenção de contaminação continuam ou ainda talvez cresçam? A pandemia melhorou os dados um pouco no estado, mas ainda o problema não foi totalmente ultrapassado? Na verdade, a manutenção existe. Não é permitido ainda os restaurantes esperarem, as pessoas esperarem em pé. Tem as limitações de 40% de ocupação, uso de máscara de todas as pessoas, só pode retirar máscara no momento da alimentação, ou seja, que precisa mesmo. Também os funcionários todos paramentados, com a higienização, com a sanitização, e a gente tem visto isso. A gente tem buscado frequentar e conhecer também, até para ver se está sendo aplicado os protocolos, e eles estão sendo aplicados. Eu, como interlocutor, eu busco também ter um feedback e até visitando para saber como estão os shopping centers, o comércio, para entender se está sendo aplicado esses protocolos, e eles estão sendo praticados, e sim, a responsabilização das pessoas, entendendo que o deslocamento é feito quando necessário. E quando a gente amplia, e essa foi a tese principal, ampliando a possibilidade de abertura, nós também espaçamos um pouco mais a possibilidade das pessoas frequentarem esses espaços. E, ao mesmo tempo, damos mais oportunidades aos comerciantes, também aos prestadores de serviços, mas nós vamos fazer avaliações e nós podemos até reavaliar a decisão. Não é o caso hoje, até porque os protocolos estão sendo obedecidos, nós tomamos uma decisão bastante estudada, avaliada e ponderada. Então é uma notícia boa, sim, de São Paulo, que hoje está na fase amarela e que pode ampliar agora de 6 para 8 horas, salões de beleza, academia, shopping centers, comércio, ou seja, aquelas atividades que eram permitidas, escritórios, aquelas atividades que eram permitidas já na fase amarela e que estavam às 6 horas. Agora, com essa ampliação, vão ter mais oportunidades
tanto no atendimento quanto também no reaquecimento da economia. Então, uma notícia boa sim, Adriana, que o governo de São Paulo deu ontem na entrevista coletiva e que passa a valer a partir de amanhã, dia 21 de agosto, em todo o estado de São Paulo, naquelas regiões que estão na fase amarela. Certo. Uma última pergunta para o secretário do Marcelo Matos. Muito bem, Flávio. Em relação a essa questão envolvendo a pandemia, o reflexo forte econômico para estados, municípios e até o governo federal, como ficam os projetos da área de habitação, principalmente aquelas pessoas que precisam e estão nessa fila enorme em relação ao déficit habitacional brasileiro, especificamente no caso de São Paulo? Os convênios com prefeituras, a União, isso pode ser afetado em razão aí da pandemia? Afetado não, mas modificado. Nós estamos fazendo agora as entregas, por exemplo, de maneira virtual. Todo o calendário de entrega foi mantido. Nós fizemos na última sexta-feira entregas em 4 municípios do estado de São Paulo. Estrela do Oeste, Santo Antônio do Jardim, Lucianópolis, enfim, fizemos entregas virtuais a cada 45 minutos, mas também as famílias indo lá de forma isolada, cada um na sua casa, nós fazendo a solenidade de maneira virtual. Fizemos mais de 11 mil unidades sendo sorteadas, com mais de 100 mil pessoas inscritas, todos de maneira virtual, lá na Secretaria de Habitação, na CDHU. Nós montamos um estúdio e fizemos 111 sorteios digitais, tudo pela internet, seguindo a determinação do nosso governador João Dória, vice-governador Rodrigo Garcia, de dar continuidade nas ações da habitação e fazendo elas de maneira virtual, evitando a aglomeração, mantendo o isolamento das pessoas, da mesma forma a regularização fundiária. Entregamos de maneira virtual também, na semana passada, quase 4 mil títulos em várias cidades do estado de São Paulo, todos de maneira virtual. E a prefeitura vai e encaminha para cada uma das famílias o seu título, a sua matrícula registrada em cartório. Ou seja, todas as ações da habitação continuam. Um pouco diferente, é verdade. Não tem mais aqueles eventos com carinho, com amor, com abraço, com sorriso, com choro, mas tem sim a entrega da casa das pessoas, a chave das pessoas. As obras continuam, as ações continuam, seguindo, como eu disse, a determinação do nosso governador João Dória e vice-governador Rodrigo Garcia, fazendo com que, mesmo durante a pandemia, o setor da construção, o nível de emprego no setor da construção seja mantido. E o nosso calendário de entregas, da mesma forma, sendo mantido. Diferente um pouquinho, como eu disse, mas de maneira virtual, mas entregando a chave para as pessoas e sempre olhando com carinho especial para a população de mais baixa renda. Legal, muito bom. Deixa eu agradecer então ao secretário da Habitação do Estado de São Paulo, secretário Flávio Amari, pelo seu tempo mais uma vez aqui conosco, pela entrevista. Valeu, viu, secretário? Bom trabalho por aí, boa quinta-feira para a senhora. Até uma próxima. Muito obrigado, Adriano, ao Marcelo, todos que nos acompanharam aqui na Jovem Pan, também no Panflix. É um prazer participar com vocês mais uma vez. Espero que sim, essa notícia boa traga mais ânimo para as pessoas e nós vamos sair disso sim, se Deus quiser, mas continuem todos usando as máscaras. Um bom dia a todos. Tomara que dê certo sim, essa é a nossa torcida total. Valeu, senhor, prazer todo nosso, secretário.